Salve rapaziada, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês um tutorial de como pensar programando orientado a objetos em PHP. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é habilitar o Champ, que é o nosso servidor, para a gente poder executar nossos códigos. Então vou abrir aqui o Champ e vou dar um start no nosso servidor HTTP, que é o Apache. Na sequência, para ficar mais fácil, eu já vou pedir para abrir uma pasta direto no servidor, na pasta do servidor. Então vou vir aqui no C2 pontos, champ, htdocs, e eu vou criar uma pastinha aqui, POO 2023 PAW. Então, essa aqui é a nossa pasta onde serão salvos todos os nossos arquivos. Gente, vamos lá. Pensar em programação orientada a objetos. Qual que vai ser o problema que a gente vai tentar resolver aqui? Vamos imaginar o seguinte, que a gente quer construir um programa que seja capaz de calcular a área, perímetro e a diagonal de um retângulo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o processo de abstração, abstrair. Bom, nós queremos resolver um problema relacionado a um retângulo. Então, a primeira coisa, a gente vai precisar de uma classe retângulo. Então, eu vou criar aqui um arquivo .php chamado retângulo.php. E aqui eu vou só descrever o problema que a gente vai resolver. Qual será o problema? Vamos lá. Vou colocar aqui o PHP. Vou escrever aqui o problema que a gente vai resolver. Construir um programa que seja capaz de calcular a área, área, perímetro e diagonal de um retângulo. Tá, esse é o problema. O primeiro passo é abstração. Você vai abstrair. O que é esse abstração em programação orientada a objetos? É identificar quais são os atributos e quais são os métodos que serão realizados pelos nossos objetos. Você pode observar os problemas da seguinte maneira. Para ficar mais fácil para quem está iniciando, observe o seguinte, que os atributos geralmente eles podem ser considerados as entradas do programa, para ficar fácil assim para inicializar nesse contexto de programação orientada a objetos. Então, construir um programa que seja capaz de calcular a área, perímetro e diagonal de um retângulo. Poxa, quais são as entradas possíveis? Eu preciso da altura do meu retângulo e eu preciso da base do meu retângulo. Tá? Então, são as duas entradas que eu preciso. Então, a gente vai começar assim. Vamos começar a escrever class, que é a nossa classe PHP, e a gente vai dar um nome para essa classe, que é a classe retângulo. E aí a gente vai pensar, nossa, quais são as entradas? Essas entradas, elas são os nossos atributos, são as características do nosso objeto. A gente chama isso de atributo. Então o retângulo ele tem uma base e tem uma altura. Mas o retângulo tem outras características? Tem, pode ter cor, pode ter um material que ele foi construído, pode ter diversas outras características que são propriedades, atributos. Porém, para que nós possamos calcular área, perímetro e diagonal, não é necessário saber a cor do retângulo, não é necessário saber o material. O que é necessário eu saber para que eu possa calcular área, perímetro e diagonal? Eu preciso saber da base e da altura desse retângulo. Tá? Então vamos lá. Então eu vou precisar aqui de dois atributos, private base e private altura. São os dois atributos que eu preciso para resolver o meu problema. Tá? Na sequência, a gente vai precisar de um método get e de um método set para poder acessar esses atributos. Então, para cada um desses caras aqui, eu preciso de um método get
e de um método set. Então, vou ter um método getSet para esse, um método getSet para esse. Vamos fazer aí, ó, public getBase. O que o getBase vai fazer? Vai me retornar return thisBase. Get, ele sempre vai te retornar alguma coisa, tá? Get sempre vai te retornar. E vai me retornar o quê? GetBase, vai me retornar o thisBase. Quem é thisBase? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o thisBase. Então ele vai me retornar o valor que está aqui dentro do meu atributo base. Só que eu preciso inserir um valor ali dentro também, né? Além de pegar um valor, eu preciso inserir um valor ali dentro. Quem é responsável por inserir um valor ali dentro é o método do tipo set. Então, public function set base. E aqui ele vai receber uma base. Vou chamar de P. O que ele vai fazer? Vai pegar thisBase, que é esse cara aqui. thisBase será igual a esse parâmetro que veio como passagem do método setBase. Então, recebo aqui um parâmetro, vamos supor, set. O set está dentro do P, o set é jogado para thisBase. Agora tem set aqui dentro. Tá? Então, se eu quiser recuperar esse set que está aqui dentro, eu uso getBase. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou criar o public function getAltura, para eu recuperar o valor da altura. O que ele vai fazer? Vai me dar um return thisAltura. Então, toda vez que eu chamar o getAltura, ele vai me retornar thisAltura. Quem é thisAltura? Esse cara aqui. O valor que está aqui é o thisAltura. Tá? E preciso fazer o set, que eu preciso inserir um valor ali também. Então, public function setAltura. Eu passo um parâmetro. O parâmetro que eu receber, eu vou jogar dentro de thisAltura. ThisAltura vai ser igual a P, que é o parâmetro que eu recebi. Então, passei a altura aqui do meu retângulo 9. 9 veio para cá como parâmetro, 9 está aqui como parâmetro. ThisAltura será igual a 9. Então, thisAltura, 9 está aqui, inserido. Tá? Vamos testar isso? Para a gente testar isso, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um arquivo intermediário. Um arquivo chamado de controle retângulo. Controle retângulo.php. Tá? Vamos criar aqui para a gente testar a classe. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é incluir essa classe no meu arquivo. Então vamos lá, require once. Vou importar essa classe para o arquivo. Que arquivo é esse? Que classe que é esse? O arquivo retângulo.php. Importei ele. Agora eu posso usar. Tá? Posso usar o retângulo.php. Então vamos testar. Vamos lá. R1 é igual a new retângulo. Vamos supor assim, não precisa ter dado vindo do usuário ainda para a gente testar a nossa classe. R1.set altura. Vamos passar uma altura para esse retângulo, 10. R1 set base. Vamos passar aqui a base de 5 para esse retângulo. Tá? Vamos saber se deu certo? Como é que eu sei se ele conseguiu colocar o 10 e o 5 lá dentro da minha classe? Que tem 10, tem 5 aqui. O jeito que eu tenho para saber se isso deu certo é usar o get. Então vamos fazer assim, ó, echo. Vamos imprimir? Vamos imprimir. Ó, R1. Cadê o meu R1? Vamos usar o get. Get altura. Altura. Vou concatenar. Pontinho concatena em PHP. Concatena de novo. R1. Get base. Ponto e vírgula. Se eu rodar isso aqui,
Passei para dentro da minha classe. Vamos lá, fiz a instância da minha classe. Isso aqui é uma posição de memória que é um objeto. Nessa posição de memória tem a base, tem os atributos, né? tem a base, tem a altura, tem o método get, o método set, o método get, o método set. Tudo naquela posição de memória. Vamos lá, 7 altura. O que vai acontecer aqui? Vou passar o 10, 7 altura. Chegou aqui, ó, 7 altura. Veio aqui o 10. 10 está aqui, 10 está aqui. Desaltura igual ao 10. Quem que é desaltura? Ficou o 10 aqui, ó. Joguei o 10 para a altura. Dis.7 base. Aqui, ó. R1, 7 base. Passei o 5. Passei o 5, chegou o 5 aqui. O 5 tá aqui. O 5 foi jogado no disbase. Quem é disbase? Esse cara aqui. Então o 5 tá aqui e o 10 tá aqui. Beleza. Quando eu mandar imprimir, eu vou usar o get. Get altura. O que ele vai fazer? Public function get altura. Ele vai retornar this altura, que é o valor que está aqui dentro. O que ele vai retornar aqui? R1 get base. Get base, ele vai retornar this base. Quem é this base? O valor que está aqui dentro. Vamos testar isso? Eu vou abrir o navegador aqui. E a gente testa. Puxa você para cá, você para cá. Pronto. Localhost. E aí a gente vai colocar, qual que era a pasta que eu comentei com vocês? POO 2023 PAW. Essa aqui é a pasta. Vamos acessar o controle. Apareceu o 10 e o 5. São os dois valores. Vamos fazer um novo retângulo? Olha só. Para vocês terem ideia que são... como é que funciona a programação orientada a objetos. Olha. Retângulo 2. Retângulo 2. Vai ser igual a um novo retângulo. Retângulo. Beleza. Esse retângulo 2, que é o meu R2, vamos lá, R2, 7 altura. Vamos passar a altura para ele. 7 altura. A altura desse aqui vai ser 2. R2, 7 base igual a 3. Então, passei a base e passei a altura. Posso dar um outro eco aqui, tá, gente? Vou concatenar aqui com BR para ficar fácil de a gente ver. Ficar um em cada linha. Tá? BR. Opa. E olha só. Em vez de R1, agora eu quero pegar R2, get altura. R2, get altura. Salvei. Vim aqui e apareceu, ó. São dois objetos diferentes. R1 é um retângulo, é um objeto. R2 é outro retângulo, é outro objeto. Eu só estou usando a minha classe retângulo e criei, a partir dessa classe retângulo, dois novos retângulos. O retângulo R1 e R2. São totalmente distintos. Está vendo que aqui, ó, eu passei a altura 2... passei a altura 3. No outro eu passei a altura 10, passei a altura 5. Então, cada um, R2 e R1, são posições diferentes de memória. Então, são retângulos diferentes. Tá, mas a gente não resolveu o nosso problema ainda, né? Vamos lá, o que precisa ser calculado aqui? O nosso programa tem que calcular a área, o perímetro e a diagonal principal. Bom, como o getSet é sempre igual, para cada atributo da nossa classe, nós teremos um get e um set, que a gente faz comumente. Joga o get e o set para baixo e coloca o método mais relevante em cima, para ficar fácil de você encontrar os métodos relevantes. Então vamos lá, public function calcular área. Vamos lá. Vamos lá, a área vai ser igual. Vou pegar o valor que está aqui dentro da base. Então, para pegar o valor que está dentro da base, eu uso this base vezes o valor que está na altura. Como é que eu faço isso? This altura. Peguei os dois valores, guardei dentro da área. O que eu faço com isso aqui? Return área. Pronto. Como é que eu faço para usar? Vamos lá no controle. Vou apagar até esses caras aqui. Não, vou deixar ele aqui mesmo. Vamos concatenar aqui diferente agora, olha. Vamos concatenar aqui mais um espaço. E vamos concatenar com
R1, que é o nosso retângulo 1. Cadê? R1. E vamos chamar o calcular área. Tá? Vamos testar para ver como é que vai ficar? Tá aqui. Salvei, vou rodar. E já me calculou a área? 50. Tá? Posso fazer o mesmo para o próximo, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Vamos fazer para o próximo aqui. Vou concatenar com espaço. E vou concatenar com... Agora vai ser o R2, né? Que é no meu outro retângulo. R2, calcular área. Salvei, Ctrl S, rodei. São dois retângulos diferentes. Eu estou só utilizando a minha classe. Bom, não terminou ainda, né? Vou voltar aqui para a classe retângulo. O calcular área a gente fez. Vamos fazer agora o calcular perímetro. Perímetro, public, function, calcular perímetro. Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar uma variável intermediária aqui, P, só para receber. Como é que eu calculo o perímetro? Não é assim, 2 vezes a base, não é isso? Desbase, multiplica, mais, né? 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Altura. Estou colocando aqui parênteses só para ficar mais fácil de visualizar, né? Em termos de processamento não teria diferença. Eu dou um return aqui em P, que é a minha variável que está guardando o perímetro. Ponto e vírgula. Vamos testar? Então aqui o que a gente poderia fazer? Eu vou só tirar a área e vou chamar o perímetro. Perímetro, para ficar mais dinâmico aqui. Ctrl S, vamos lá. Qual que é o perímetro? 10, 10, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Beleza, deu certo aí o cálculo do nosso perímetro. O que vai ficar faltando? Calcular a diagonal principal. Então vamos lá. A diagonal principal não, a diagonal, né? Só tem uma diagonal a diagonal aqui do nosso retângulo. Então, public, function, calcular, C minúsculo, calcular diagonal. E aí como é que a gente vai fazer? A nossa diagonal vai ser igual raiz quadrada, SQRT, de quem? Base vezes base, mais altura vezes altura. Isso aqui é o cálculo da nossa diagonal. E aí eu vou retornar, return D, que é a diagonal, tá? Raiz quadrada de base ao quadrado mais altura ao quadrado. Posso até testar aqui, né? Calcular, vou chamar agora o calcular diagonal. E aqui eu também vou chamar o calcular diagonal. F5, está aqui calculada a diagonal aqui do nosso quadrado, do nosso retângulo, né? Beleza, a gente já fizemos, testamos, está funcionando. Gente, problemas que podem acontecer. Puxa, se você digitar um nome errado, né? Olha só o que acontece. Opa, não aconteceu, não deu erro. Nossa, saí apertando F5 no lugar errado aqui, gente. Nossa senhora. Volta, Ctrl S, volta pra cá, F5. Acabou que ele não me deu erro, né? Mas erros que podem... Vou tentar fazer algum erro aqui pra ver o que pode acontecer. Vou tirar esse ponto e vírgula daqui. Olha aí, aconteceu um erro. O PHP ele ajuda muito a encontrar os erros, ó. Retângulo.php é onde deu o erro. Na linha 13. Você vai lá na linha 13 e vê, nossa, o que aconteceu? Parece que a linha 13 está ok. Você olha na linha de cima, tá faltando ponto e vírgula. Salvou, rodou. Aquilo não deu erro porque eu não chamei o calcular área, né? Tô chamando calcular diagonal. Vou colocar 1 aqui, ó. Poxa, olha só. Erro na onde? Controle PHP, controle retângulo PHP, linha 13. Vamos lá, controle, linha 13, tá aqui. Calcular diagonal. Tá errado por quê? Não existe calcular diagonal. Eu vim aqui, escrevi
calcular diagonal 1. Você vai lá, arruma o nome, Ctrl S para salvar, F5, ele roda. Esses são os erros principais que podem acontecer aqui, tá, gente? Bom, legal. Agora, o que a gente gostaria de fazer? Um formulário, né? Isso aqui eu estou digitando os valores aqui, mas o ideal seria eu colocar para que o usuário pudesse digitar no formulário. Então, vamos montar um formulário aqui. Vamos criar mais um arquivo, formulário.php. Vamos lá. Vamos mudar aqui para PTBR, Português do Brasil, e vamos criar um formulário aqui, tá? Então, vamos lá, form. Vamos definir aqui um método de para onde que eu vou enviar esses dados, que é o action. Action. Quem vai receber os dados aqui é o nosso controle retângulo.php, tá? Como que eu vou enviar esses dados para o controle retângulo? Vou enviar por meio do método get, tá? Método get. Beleza. Que dados que eu vou enviar? Vou criar aqui um parágrafo. Abriu, fechou. Oh, ajuda aí, ferramenta. Nossa, se eu não digitar direito, não vai ajudar também. P. Pronto. Parágrafo aqui. Outro parágrafo. P. Mais um parágrafo, botão. P. Pode fazer assim. Vamos colocar aqui. Base do triângulo. Base. E altura. E aqui um botãozinho. Vamos colocar um botão, o submit, né? Input, o type dele é submit. E o value dele é calcular. Calcular. Beleza. Deixa eu voltar um aqui. Dá um F5, já apareceu o formulário. Só para a gente ver como é que vai ficando. Vamos colocar aqui um input type text e precisamos dar um name para ele. Name igual a txt base. F5, funcionou. Vou dar um espacinho aqui. Pronto. Outro input. Input type text e o name será igual a txt altura. Faltou fechar aqui, salvei, vou dar um espaço aqui, F5, me parece que está ok, tá? Vamos testar, 4 e 5, chegou para cá, ele enviou os dados para cá, só que a gente não terminou de fazer ainda, né? Nosso controle está recebendo o 10 e o 5 ainda, né? Então vamos lá, vamos resolver esse problema. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos criar uma variável chamada base. Essa variável base será igual ao quê? Eu estou enviando as variáveis por meio do get. Então eu vou usar aqui o vetor associativo do get. Qual que era o nome da variável? Se você olhar no formulário, aqui é txt base. Então vai ser um get de txt base. E a altura? A altura será igual ao quê? Vamos olhar lá no formulário. Txt altura. Então vai ser igual a um get de txt altura. Ponto e vírgula. Então peguei a base, em vez de digitar na mão aqui, vou pegar a variável que veio do usuário, a base, e vou pegar também a altura, em vez de digitar na mão, estou pegando o que veio do usuário. Tá? Vamos voltar aqui mandei atualizar, não posso esquecer de salvar. Base 4, altura 4, vamos ver aqui. 4, 4 e aqui está diagonal. Vamos pegar um outro aqui, né? Para ficar mais fácil a gente ver. Calcular diagonal. Como está um só, vamos fazer o seguinte. Echo. Vamos lá, vamos pegar todo mundo, né? Vamos pegar aqui. Get R1. Calcular área, a gente concatena com BR, ponto e vírgula. E a gente vai pegar todos os métodos aqui, calcular a área, calcular o perímetro,
E, por último, o calcular a diagonal. Calcular perímetro e calcular diagonal. F5 aí. Ficou todo mundo igual? Por quê? Calcular perímetro, calcular diagonal. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, acabou que ficou sendo igual, né? Vamos colocar diferente aqui. Base 5, altura 4. Aí já fica diferente. Beleza, gente. Meu calcular diagonal tá certo. Deixa eu ver aqui. Base ao quadrado mais altura ao quadrado. Parece que tá tudo nos conformes. Beleza. Tô com o meu formulário aqui. Tô recebendo os dados aqui. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. E se o usuário chegar a colocar aqui a letra C? Um monte de, né? Olha, a non-numeric value em... Bom, estava reclamando aqui que foi um valor não numérico. Como é que a gente pode melhorar isso? Vamos primeiro. Vamos verificar aqui se as variáveis existem. Tá? Então vamos lá. Se isso aqui existir e 7. Se isso aqui, opa, coloquei um S a mais. Se isso existir, se existir essa variável e essa variável existir, aliás, né, por que a gente faz isso? Ó, olha só por que a gente faz isso. Vou retirar essas variáveis get aqui e vou acessar direto via URL. Olha como é que ficou meu URL. Olha o que vai aparecer para mim. Índice indefinido, txt altura e txt base. Por quê? Não passei as variáveis get. Ele está tentando pegar um get aqui, tentando pegar um get. Tentando pegar o get da base, tentou pegar o get de altura, não conseguiu. Então a primeira coisa que a gente faz, ó, é verificar is7 a base, se a base existe, e vamos verificar se is7 quem. Né? Vamos fazer o get do altura. Eu vou verificar se as variáveis existem. Altura. Se as variáveis existem, ele vai entrar nesse if e vai fazer tudo isso aqui. Tá? Se não, else echo, vamos mandar assim, variáveis não existem. Tá? Olha só como é que vai ficar. Se eu tentar acessar direto aqui, variáveis não existem. Tá? Eu preciso passar as variáveis pelo método get. Vou vir aqui, ó, 5 e 10, calcular. Variáveis não existem, tá de brincadeira. Txt base, txt... também fiz errado, né? Txt base e txt altura. Agora sim. Agora deu certo. Vamos indentar esse código aqui também, porque sem indentação fica difícil pra gente. Então, vamos fazer a indentação aqui. Indentamos o código. Beleza. Vamos lá. Não indentamos? Não indentamos nada. Vamos dar aqui um tab. Fechei. Vamos dar aqui um tab. Agora está indentado. Segundo passo, né? Não resolvemos o problema do numérico, né? Eu vim aqui, putz, digitei um valor. E esse valor é um texto. Como é que eu faço para verificar isso? Numeric. Então vamos lá. Aqui vou verificar os dois, tá? Se esse cara... Eu vou até copiar, porque eles são muito parecidos. Em vez de ser is7, a gente vai usar o isNumeric. Para saber se é numérico, se veio um número. Os dois têm que ser números, tá? Vamos indentar aqui, senão vai ficar difícil de ler o código. E aqui eu coloco um else. Se eles não forem numéricos, eu vou escrever echo não numéricos. Salvei, não numéricos. Ele só vai entrar se eu digitar aqui 2 numéricos. Beleza. Agora, o que é o ideal? 100%. Eu voltar para o meu formulário. Né? Eu estou aqui, eu quero mostrar os dados aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Bom, vou retornar os dados. Em vez de imprimir na tela, vou comentar isso aqui. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um header location. Header
location, vou retornar para onde? Para o arquivo formulário.php. Aqui, sinalzinho de interrogação, porque eu vou mandar as variáveis. Que variáveis eu vou mandar? Vou criar aqui variável, variáveis, vai ser igual. Que variáveis? É sempre o nome da variável igual ao valor. Então, vamos lá. A x1 igual a quem, né? Vou colocar isso aqui. Vamos lá, calcular a área. Eu vou colocar em variáveis intermediárias para facilitar para a gente. Ó, A igual, calcular a área. B, A, B e C. Tá? Então, vamos lá. A, o B está aqui e agora o C também está aqui. Vou pegar x1 vai ser igual a A, E. Cadê meu E comercial? E. X2 vai ser igual a B. E x3 vai ser igual a C. Passei minhas três variáveis. Vou concatenar com isso aqui, tá? Passei essas variáveis para quem? Para formulário.php. Vamos testar? Funcionou. Olha só. x1 está aqui. x2 está aqui. E o x3 está aqui. Os três estão aqui, tá? x1, que é a área, o x2 e o x3. Falta mostrar aqui. Então, vamos no formulário. Vamos começar um PHP aqui. PHP. Vamos lá. Vamos recuperar essas variáveis. Vamos lá. Área vai ser igual. Primeira coisa, tem que verificar se as variáveis existem, né? Só vai existir se eu enviei os dados para o formulário e me retornou. Para o formulário, para o controle, ele me retornou. O formulário enviou para o controle retornou. Então, vamos verificar se isso existe. If is set. E set quem? Essa variável aqui, ó. x1. Então, if is set get x1. O que ele vai fazer? Se x1 tiver i7, o que eu vou fazer? Antes disso, vou criar as variáveis aqui. Área igual a isso aqui, em branco. Área, perímetro, igual a isso aqui. E diagonal, igual a isso aqui, tá? Então, se o x1 existe, o que significa? Que eu já tenho um resultado aqui para minha área, né? Então, vamos lá. Área vai ser igual ao x1. O que mais que vai ser? Perímetro será igual ao x2. E a diagonal será igual ao meu... Opa, faltou aqui o meu x3. E aí, o que eu preciso fazer? Aqui embaixo, logo embaixo do formulário, eu posso abrir um PHP e eu vou imprimir essas variáveis, tá? Abri um PHP, fechei um PHP e aqui eu posso dar um echo, por exemplo, no A. Dou um echo no A, pulo uma linha, uso aqui o BR, imprimir o A, ponto e vírgula, vou imprimir o B, o A, o P de perímetro e vou imprimir o D diagonal. Vamos apertar um F5 aqui, ó. Já mostrou tudo aqui, gente. Tá? Então, 4 e 10. Já me retornou. Lindo, né? Então, ó, os cuidados que você tem que tomar. Observe as variáveis que você criou. Aqui eu estou enviando de volta para o formulário x1, x2 e x3. Da onde veio isso? Do controle. Olha aqui, ó. Variáveis igual x1, x2 e x3. x1 igual a A. Quem é A? É a área. Tá vendo aqui em cima? x2. Quem é x2? É igual a B. B é igual ao perímetro. x3 é igual a C. C é igual ao diagonal principal. Eu montei o meu get aqui. x1, x2, x3. Isso aqui estou montando o meu get. Se você olhar aqui na minha URL, ó, x1, x2 e x3. Tá vendo o meu comercial? Estou montando o meu get aqui. Então, aqui no meu formulário, inicializo todo mundo com 0.
Se veio x1, é porque veio o resto, né? Então já recupera o valor. Quem quer o x1? X1 é a área, o x2, perímetro, x3, diagonal. E imprimo todo mundo. Bom, gente, esse é o passo a passo, tá? Para resolver qualquer problema orientado a objetos, vocês seguem esse roteiro que vai dar certo. Tem que tomar cuidado, nome de variáveis, né? Tomar cuidado com isso, nome dos arquivos, às vezes você se perde com os nomes dos arquivos e não funciona. Então é isso, tentei ser o mais rápido e breve e menos complicado possível. Valeu, pessoal, abraço!